A paz do Senhor, muito bom dia, um ótimo domingo, Deus abençoe seu dia, que ele seja poderoso, grandioso. Estamos aqui para ler a palavra do Senhor, estamos no primeiro livro das Crônicas. Confesso que não é uma leitura muito fácil, tem muita genealogia, muitos nomes, mas também faz parte. É a palavra de Deus e ela, quando colocada no contexto, numa hermenêutica bíblica, faz todo sentido e por isso ela está aí. Então eu peço que Deus abençoe você nessa leitura, que Ele toque a sua vida e que você seja abençoado, seja abençoada minha irmã, em nome de Jesus. Vamos a ela? Vamos à nossa leitura. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Os descendentes de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Sur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Os descendentes de Etã foram Jezreel, Isma e Idibás. Isma e Idibás. Sua irmã Hazeleopone, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Todos esses foram descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrata, antepassado de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve duas esposas, Elá e Naará. Naará deu à luz a Uzã, Éfer, Temene e Raastari. Elá deu à luz a Zerete, Izar, Etnã e Cós, antepassado de Anube, Zobeba e todos os clãs de Aarel, filho de Arum. Havia um homem chamado Jabes, o mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Senhor Deus: ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Quelub, irmão de Suá, gerou Meir. Meir gerou Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Pazeia e Teína. Teína gerou Ir, Naás. Esses foram os habitantes de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. Os filhos de Otiniel foram Hatate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Gerá-Harazim, assim chamada porque seus habitantes eram artesãos. Os filhos de Caleb, filhos de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã. Os filhos de Elá e o filho de Ená foi Kenaz. Os filhos de Jealelel foram Zif, Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Ezra foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Uma das esposas de Mereb deu à luz Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. Ele se casou com uma mulher de Judá e deu à luz a Jared, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Mared também se casou com Bítia, filha do faraó, e ela lhe deu filhos. A esposa de Odias era irmã de Naã. Um de seus filhos gerou Keila, o Garmita, e o outro gerou Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão foram Aminon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete. Os descendentes de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, Laada, pai de Maressa. Os clãs dos que trabalhavam com linho em Bet-Asbeá, Joquim, os homens de Cozebá, Joás, Zaraf, os que governavam Moabe, e Jassubi-Leém. Esses nomes vêm dos registros antigos. Eram oleiros e habitavam em Netaim e em Gederá, que trabalhavam para o rei.
Os filhos de Simeão foram Jemuel, Jamim, Jaribe, Zoar e Saul. Os filhos de Saul foram Salum, Mibsão e Misma. Os descendentes de Misma foram Ramuel, Zacur e Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas nenhum de seus irmãos teve uma família grande. Por isso, a tribo de Simeão nunca chegou a ser tão numerosa quanto a tribo de Judá. Habitantes, eles habitavam em Berseba, Moladá, Hazar-Zoá, Bilá, Azem, Tolad, Betuel, Ormá, Zicag, Bet-Marcabote, Hazar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Essas cidades permaneceram sob seu controle até o tempo do rei Davi. Seus descendentes também habitavam em Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades com povoados ao redor até Baalat. Esse era o seu território e esses são os nomes listados em seus registros genealógicos. Outros descendentes de Simeão foram Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Sife, filho de Alom, filho de Gedaías, filho de Zinri e filho de Semaías. Esses foram os nomes de alguns dos chefes dos clãs de Simeão. Suas famílias cresceram muito e mudaram-se para a região de Gerar, na parte leste do vale, à procura de pastos para seus rebanhos. Encontraram ali muitas pastagens boas e a terra era ampla, tranquila e pacífica. Alguns dos descendentes de Cã tinham vivido naquela região, mas durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses líderes de Simeão invadiram a região e destruíram completamente as habitações dos descendentes de Cã e dos Meunitas. Hoje não resta vestígio deles. Mataram todos que viviam ali e tomaram a terra para si, pois queriam bons pastos para seus rebanhos. 500 homens da tribo de Simeão invadiram o Monte Seir, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize. Destruíram os amalequitas que haviam sobrevivido e habitavam ali até hoje. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 5. Os descendentes de Ruben. O filho mais velho de Israel era Ruben, mas ele teve relações com uma das concubinas de seu pai e o desonrou. Por isso, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de seu irmão José. Desse modo, Ruben não aparece nos registros genealógicos como filho mais velho. Os descendentes de Judá se tornaram a tribo mais poderosa e dela veio um governante para a nação. Mas os direitos de filho mais velho pertenciam a José. Os filhos de Rubens, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os descendentes de Joel foram Semaías, Gog, Simei, Mica, Reaías, Baal e Beera. Beera era o chefe dos Rubenitas quando foram levados ao cativeiro por Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Os parentes de Beera, listados em seus registros genealógicos, de acordo com seus clãs, foram Jeiel, o chefe, Zacarias e Belá, filho de Azaz, filho de Semá, filho de Joel. Os Rubenitas habitavam na região que se estende de Aroer até o Nebo e Baal-Meon. Uma vez que tinham tantos rebanhos na cidade de Gileade, espalharam-se para o leste em direção ao limite do deserto que se estende para o rio Eufrates. Durante o reinado de Saul, os Rubenitas guerrearam contra os Hagarenos e os derrotaram. Então passaram a viver nos acampamentos deles em toda a região a leste de Gileade. Ao lado dos Rubenitas ficaram os descendentes de Gade, que habitavam na terra de Bazã até Salcar. Joel foi o chefe da terra de Bazã e Safã,
o segundo no poder, seguido de Janai e Safate. Seus parentes, chefe dos outros 7 clãs, foram Micael, Mesulão, Sebá, Jorai, Jacã, Ziá e Éber. Todos esses foram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesissai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Juni, foi chefe dos seus clãs. Os gaditas habitaram na terra de Gileade, em Bazã, e em seus povoados e em toda a região de pastagem do Saron. Todos foram listados nos registros genealógicos no tempo de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. Havia 44.760 homens aptos para a guerra nos exércitos de Ruben e Gade, e da meia tribo de Manassés. Eram todos hábeis no combate e armados com escudos, espadas e arcos. Guerrearam contra os Hagarenos e contra Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus e ele atendeu suas orações, pois confiaram nele. Assim os Hagarenos e todos os seus aliados foram derrotados. Tomaram dos Hagarenos como despojos, ou como despojo, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos, e fizeram 100.000 prisioneiros. Muitos dos Hagarenos foram mortos na batalha, pois Deus lutou contra eles. As tribos se estabeleceram na terra deles, até que foram levadas para o exílio. A meia tribo de Manassés era numerosa e se espalhou por toda a terra, desde Bazã até Baal-Hermon, Senir e o Monte Hermon. Os chefes de seus clãs foram Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Rodavias e Jadiel. Esses homens foram guerreiros valentes, de grande reputação e chefe de seus clãs. Contudo, essas tribos foram infiéis ao Senhor em seu. Portanto, essas tribos foram infiéis ao Deus de seus antepassados. Adoraram deuses das nações que Deus havia destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel fez Pul, rei da Síria, também conhecido como Tiglat-Pileser, invadir a terra e levar cativos os membros da tribo de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés. Os assírios os deportaram para Alá, Abor, Ara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerso, Coate e Merari. Os descendentes de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abissua, Abissua gerou Buque, Buque gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimaas, Aimaas gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, sumo sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias gerou Amazias, Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, Seraías gerou Jeozadak, que foi deportado quando o Senhor enviou o povo de Judá e de Israel para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerso, Coate e Merari. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Os descendentes de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os descendentes de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os clãs dos levitas listados. Estes foram os clãs dos levitas listados de acordo com seus antepassados. Os descendentes de Gerson foram Libni, Jaate, Zima, Joá, Ido, Zerá e Jeaterai. Os descendentes de Coate foram Aminadab, Coré, Assir, Eucana, Abiasaf, Azir, Taate, Uriel, Uzias e Saul. Os descendentes de Eucana foram Amazai, Aimote, Eucana, Zofai, Naate, Eliabe, Jeroão, Eucana e Samuel.
Os filhos de Samuel foram Joel, filho mais velho, e Abias, o segundo. As gerações de descendentes de Merari foram Mali, Libni, Simei, Uzai e Simeia, Agias e Asaías. Estes foram os homens que Davi nomeou para dirigirem a música na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada ali. Ministravam com música no tabernáculo, na tenda do encontro, até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Realizavam seu trabalho de acordo com as suas normas que lhes haviam sido transmitidas. Estes são os homens que serviram ali junto com seus filhos. O músico Emã era do clã de Coate. Os antepassados de Emã foram Joel, Samuel, Eucana, Jeroão, Eliel, Toá, Zuf, Eucana, Maate, Amazai, Eucana, Joel, Azarias, Sofonias, Taate, Azir, Abiasaf, Coré, Isá, Coate, Levi e Israel. O primeiro ajudante de Emã foi seu irmão Asaf. Os antepassados de Asaf foram Berequias, Simeia, Micael, Baazeias, Malquias, Etni, Zerá, Adaías, Etan, Zima, Zimei, Simei, Jaate, Gerson e Levi. O segundo ajudante de Emã foi Etan, do clã de Merari. Os antepassados de Etan foram Quise, Abdi, Buque, Maluque, Azabias, Amazias, Ilquias, Anzi, Bani, Semer, Mali, Muzi, Merari e Levi. Seus descendentes e seus parentes foram encarregados de muitas outras tarefas no tabernáculo, a casa de Deus. Somente Arão e seus descendentes serviam na função de sacerdote. Apresentavam as ofertas no altar do holocausto e no altar do incenso e realizavam todas as tarefas relacionadas ao lugar santíssimo. Faziam expiação por Israel conforme tudo que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. Os descendentes de Arão foram Eleazar, Finéias, Abissui, Abuque, Uzi, Zeraías, Meraiote, Amarias, Aitube, Zadok e Aimaas. Este é um registro das cidades e do território que, por sorteio, foram entregues aos descendentes de Arão, o clã de Coate. Seu território abrangia Hebrom, em Judá, e as pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados vizinhos foram entregues a Calebe, filho de Jefoné. Assim os descendentes de Arão receberam as seguintes cidades, cada uma com as pastagens ao redor: Hebrom, uma cidade de refúgio, Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes. E do território de Benjamim receberam Gibeon, Geba, Alemete e Anatote, cada uma com suas pastagens. Ao todos os descendentes de Arão receberam 13 cidades, de acordo com seus clãs. Os demais descendentes de Coate receberam por sorteio 10 cidades no território da meia tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam por sorteio, de acordo com seus clãs, 13 cidades nos territórios de Issacar, Aser, Naftali e da região de Bazã, de Manassés, a leste do Jordão. Os descendentes de Merari receberam por sorteio, de acordo com seus clãs, 12 cidades nos territórios de Ruben, Gade e Zebulon. Os israelitas entregaram todas as cidades e pastagens aos levitas. As cidades nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, mencionados anteriormente, foram entregues por sorteio. Os descendentes de Coate receberam as seguintes cidades no território de Efraim, cada uma com suas pastagens: Siquém, uma cidade de refúgio na região montanhosa de Efraim, e Gezer, Joquemeão, Bet-Horon, Aijalon e Gat-Rimon. Os demais descendentes de Coate receberam as seguintes cidades no território da meia tribo de Manassés: Aner, Bileã, cada uma com suas pastagens. Os descendentes de Gerson receberam as cidades de Golã, em Bazã, e Asterote, no território da meia tribo de Manassés, cada uma com suas pastagens. No território de Issacar receberam Quedes, Daberate, Ramote e Anem, cada uma com suas pastagens. No território de Azer receberam Masal, Abdom, Ocuque e Reobe, cada uma com suas pastagens. No território de Naftali receberam Quedes, na Galileia, Amon, Kiriataim
cada uma com suas pastagens. Os demais descendentes de Merari receberam as seguintes cidades: Jocneã, Carta, Rimon e Tabor, no território de Zebulon, cada uma com suas pastagens. No território de Ruben, a leste do rio Jordão, defronte de Jericó, receberam Bezer, uma cidade no deserto, Jaza, Quedemote e Mefaate, cada uma com suas pastagens. E no território de Gade receberam Ramote em Gileade, e Manaim, Esbom e Jazer, cada uma com suas pastagens.